Fala, meus auleiros! Oi, 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 oi! Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Está começando um show, mais um episódio. Hey, é o Aulas, Inteligentes! o podcast que vai ensinar a você, homem, Ou mulher de negócios, sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente! e para isso, a cada novo episódio, vamos estar trazendo sempre um especialista no assunto. E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe, Esse podcast vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje. pois E é, no Marlon. episódio de hoje, Flávia, conta aí, quem vai ser o nosso entrevistado? Bora lá, Marlon. Bom, gente, no Aulas Inteligentes de hoje, nós vamos finalizar a nossa primeira temporada, que vamos fechar assim com chave de ouro. Aliás, melhor, nós vamos fechar com uma chave milionária. Você já vai entender por quê. Nós vamos conversar com um cara super do bem e que vem fazendo a diferença no Clubhouse. Ele acabou de sair de uma sala agora, que eu estou sabendo. E também no mundo do empreendedorismo. Ele tem uma meta, gente, ousada e linda, que é formar o maior número de milionários pelo planeta em 25 anos. Com frases do tipo: ser milionário é maravilhoso. Ele está no início da sua mentoria de nome MMA. Mindset, metas, ação. Gente, é sério, eu precisei triar aqui o que eu ia falar, porque o currículo dele é extenso, mas eu vou incluir mais algumas coisas, cara. Ele participou e ganhou o programa O Aprendiz na sua 5ª temporada. Ele também é empresário do ramo do aço, é palestrante, foi facilitador do curso Empretec do Sebrae, apresentador do programa Rota da Inovação. Vocês encontram esses episódios no YouTube. Ufa! Nossa! Gente, eu vou parar por aqui, que se eu for citar tudo, eu vou ficar só apresentando. Então, vamos chamar o nosso querido. Então, vamos lá, gente. Clodoaldo Araújo, brota aí, meu amigo! Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. É isso aí. Bem-vindo, Clodoaldo. Boa, muito bom, um prazer enorme estar com vocês aqui, Flávia, um prazer enorme mesmo, muito bom, adorando esse podcast maravilhoso e prometo que vou dar o meu melhor. Fique com a gente que tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo menos não muito. Maravilha! Pô, então, Clodoaldo, se apresenta aí pra galera, para o pessoal ir te conhecendo, quem não conhece, né, que ainda está meio desinformado, vai conhecer a sua idade, a cidade onde você mora, essas coisas básicas. Tá, o problema é que nem eu sei onde eu moro. Hoje eu estou em Limeira, né? Mas nós mudamos há 3 anos, esse é o 3º ano que nós estamos na Alemanha, e eu estou aqui em Limeira porque eu estou esperando uma cirurgia que vai demorar ainda um tempinho por conta desse Covid, então estou aqui de boa, repousando, tranquilo, só fazendo Clubhouse, só delegando de longe, fazendo toda uma estrutura e podendo analisar os negócios pela internet. Está muito bom, né? Home office está super legal. Então, Show de bola. hoje estou em Limeira. A princípio, nós estamos na Alemanha até julho. Meu filho supostamente deverá começar a estudar em Zurique, na Suíça, em julho ou agosto, né? E aí, provavelmente, nós mudaremos para lá, né? Isso para passar um aninho. Depois a gente segue, deixa ele lá, segue para os Estados Unidos, para minha filha fazer o high school lá nos Estados Unidos, uma vez que agora ela está conseguindo eu nem sei mais como é que fala, né? O ensino básico, médio, ensino elementar, eu não sei como é que fala, mas ginásio da minha Legal. da minha época lá na Alemanha. Bom, minha vida começou quando eu tinha aí aproximadamente 8 anos e eu tinha um forte desejo de comer um pãozinho doce e não tinha dinheiro para isso. E eu queria muito ser rico. E na época eu sabia que nós éramos muito pobres e não tínhamos esse dinheiro para estar comendo esse pão doce. E aí a vida foi
um enfrentamento de alguns obstáculos. O que eu pensei em primeiro lugar? Eu falei, puxa, eu preciso aprender a ficar rico. Então, eu tinha essa vontade desde os 8 anos de idade. Então, fui motivado a isso, né? As coisas começaram a acontecer de uma forma até bastante legal, né? E Deus ajuda quem cedo madruga. Quando você tem uma meta, o universo conspira para te ajudar. E aí eu comecei sendo vendedor de geladinho, docinho e essas coisas que foram acontecendo aí na minha vida. Minha mãe deixou de ser faxineira para ser, ela deixou de cortar cana para ser faxineira, né? E ao trabalhar de faxina, fazendo faxina na casa das pessoas, ela descobriu que trabalhava para alguns engenheiros. Então ela decidiu qual era a faculdade que eu ia fazer. Então, aos 14, 12, 13 anos, ela decidiu que eu ia fazer engenharia mecânica. Então ela falou para mim, você vai fazer engenharia e pronto, final, né? E tinha que obedecer. E aí assim nasceu meu dom de ser engenheiro. Caramba, que história. Pois é. E aí ela, me matriculou no Senai, depois colégio técnico, aí fui fazer engenharia e não passei no vestibular, né? E o que eu sempre digo para as pessoas, fiquem tranquilos, se você for meio burrão, fica tranquilo que eu também sou e não tem problema. Você tem que ter força de vontade e fé em Deus. Inteligência não significa sucesso, tá tudo bem, né? E fica tranquilo. Bom, aí, depois desse episódio, não passei na faculdade, eu queria muito estudar, eu queria estudar qualquer coisa, eu não tinha problema com o estudo, né? Aí fui fazer psicologia, nada a ver, né? Legal. Fazer psicologia, e na psicologia aprendi muito sobre mente humana, mentalidade humana, foi muito bom, porque eu obtive muito conhecimento nesta área. Deus, ele escreve certo por linhas tortas, e você tem que respeitar um pouco do que acontece com os eventos de fora, não é? Que você não tem controle, porque na verdade cada dia que passa eu descubro que eu tenho menos controle sobre as coisas. Eu sei onde eu quero chegar, mas o controle ele é muito difícil, e Deus te coloca, o universo te coloca onde você precisa estar, e o cenário é pintado de acordo com a necessidade de evolução que você precisa naquele momento. Freud já dizia isso, e os ciclos se repetem até você obter o aprendizado. Então foi assim minha vida, né? Até que depois do 3º ano de psicologia eu entrei na engenharia, prestei o vestibular e passei, fazendo sempre com muita dificuldade, né? Mas aí fiz a engenharia e eu sempre disse que eu queria, num dado momento, eu assisti um filme chamado Uma Linda Mulher, eu queria ser como Richard Gere, comprar e vender empresas. Legal, ótimo, legal demais. Então eu tinha esse sonho. E nesse sonho, tudo que eu sonho eu realizo, né? Sempre assim, já botei, meu mindset é esse. Se eu sonhar, eu vou materializar, vou realizar. Então fica tranquilo que vai dar certo. E eu falei para os meus amigos que eu ia estudar, fazer MBA na Universidade da Califórnia. Eles davam risada de mim, porque eu não podia nem pagar a faculdade, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para as festas, não sabia falar inglês. Davam risada e assim, ao invés de incentivo, porque eu sei que os amigos servem para incentivar a gente, os amigos realmente, quando você fala uma coisa aí na sociedade, eu vou lançar esse projeto, as pessoas vêm ao seu lado e falam, eu estou do seu lado, eu vou dar força para você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. As pessoas fazem isso, mas meus amigos não, meus amigos eram diferentes. Meu amigo dava risada, tirava sarro, falava quem era eu para fazer aquilo lá, e me desencorajava, mas graças a Deus eu fui cego, surdo e mudo e simplesmente fui, né? Fui para os Estados Unidos em 1997, fiquei 3 anos lá, também com muita dificuldade, lavei carro, essa coisa. Não vou falar coisas difíceis aqui, não. Mas, tranquilo. Dificuldade, fiz o TOEFL, o GMAT, fiz a universidade, né, California State, e consegui fazer o MBA. Voltei para o Brasil, abri com $10 mil, então tudo que eu tinha em 98, 2000 mais ou menos, $10 mil, abri uma empresa e demorei 4 meses para começar a vender, estava desiludido já estava perdido, e aí resolvi vou fazer o seguinte, eu vou desistir, mas na hora de desistir, alguém veio e comprou o material, comprou pelo dobro do preço no último minuto ali, aí deu certo, comprei, vendi algumas vezes, comprei uns equipamentos e
com 29 anos, comprei equipamento para fazer laminar barra de ferro chato, né? Uhum. Um ano depois, com 29 anos, eu tinha conquistado meu primeiro milhão fazendo esses ferros. Precisava de um espaço maior, Aí eu falei, eu vou fazer um galpão. Fiz o galpão e aí acabou. Não acabou, mas achei melhor alugar o galpão, né? A rentabilidade era melhor. Eu vendi o galpão e aluguei o galpão do próprio cara. Só que eu vendi o galpão com 60% de lucro. Falei, nossa, maravilhoso. Aí eu fiz mais 5 galpões, voltei para a faculdade, fiz engenharia civil, abri uma construtora, fiz 30 galpões de uma vez só. Né? Uau. Vai lá, Marlon. Não, eu ia perguntar isso, né? Que quando você voltou e formou a empresa, 4 meses sem resultado, até então estava tudo indo, teoricamente, no nível da normalidade, ou até pior, né? Mas depois que veio o resultado, né? Porque as pessoas acham que isso é da noite para o dia. Você contou essa história em, sei lá, em 4 minutos, mas foi um longo tempo, né? Teve muita dificuldade no meio do caminho, né? Eu tive 4 meses, né, de dificuldade porque não vendia, o material não vendia. E aí você começa a insistir, você começa a tentar, aí você reza, aí você vai para um, vai para outro, e não dá certo a primeira semana, não dá certo a segunda semana, não dá certo o primeiro mês, não dá certo o segundo mês, você fala, porra, fiz besteira. Aí você começa a ficar desesperado, né? Mas 4 meses depois, aí alguém virou, com muita persistência, nunca desanimei. Quando eu pensei em agora, acho que não dá mais não. Aí um cara que eu tinha plantado essa sementinha, o cara foi, viu o material e comprou tudo. Nossa. Caramba. Cara, vai, Marlon, complementa. Eu ia perguntar uma coisinha também. Fica à O que vontade. fez ele decidir abrir uma empresa exatamente nesse ramo? Tinha um cara que meu pai era padrinho do filho dele e trabalhava de peão com meu pai e ele trabalhava de motorista numa empresa que depois ele estava trabalhando de motorista numa empresa que era concorrente. E aí ele me deu carona na faculdade um dia. Ele me deu carona, eu pedia carona, né? Uhum. E chama Natalício. Ele deu carona e ele falou, olha, eu estou trabalhando de caminhoneiro, mas eu acho que a gente podia abrir um negócio desse juntos, porque eu conheço o torneiro, o cara que... E aí começou a falar, né? Conheço isso, conheço aquilo, eu caí nessa história, eu achei que era interessante, falei, deixa eu ver como é que é. Aí eu fui com ele um dia para ver esse material. Aí eu vi lá e falei, olha, você compra esse material, você vai vender, só se você não quiser fazer nada, você vende pelo dobro. Falei, isso me interessa. Aí comprei o material. Só que daí, na época, não era bem a história do jeito que ele falou, não. Mas daí depois o cara comprou, depois de 4 meses, o cara comprou o material meu. Então, realmente foi por isso. Estar atento, observar cada segundo o todo. Eu disse para você que eu perguntei para uma mulher como é que eu tinha que fazer para ficar rico. Ela disse, você tem que comprar e vender as coisas. Então, eu sempre fico olhando, desde os 8 anos de idade até agora, eu fico olhando o que eu tenho que comprar e o que eu tenho que vender. Como é que eu faço? O que eu posso comprar? Né? E ainda ontem, eu peguei alguns florais, né? A Flávia sabe. Eu vi lá no seu Instagram hoje. Então eu me associei a um cara e nós estamos vendendo alguns florais, vai desenvolver um floral para o empreendedorismo, não foi desenvolvido ainda, e a gente vendeu 15 frasquinhos, e ontem, um feriado, em casa, repousando, ganhei R$750. É pouquinho, eu sei que é, mas está tudo bem. Eu não estava fazendo nada mesmo, só recebi a visita do amigo e nem começou a vender ainda. Então, acho que essa predisposição para analisar, entender o mercado, satisfazer a dor das pessoas, do seu cliente, através de uma habilidade que você tem, isso eu consegui fazer ao longo desses últimos anos e tenho prestado muita atenção e observado muito esses cenários. E aí, com isso, obviamente, gera muito oportunidades. Excelente. Clodoaldo, é muito legal isso que você falou agora, né? Você está em casa, você ouviu, né, Marlon? Ele está repousando porque ele vai fazer uma cirurgia, então, mas mesmo assim ele não consegue ficar parado e fica, né, desenvolvendo
coisas para poder alavancar, e eu acho que a mente não parar, né, Clodoaldo? E aí eu peguei a sua frase aqui, você falou assim, tudo que eu sonho eu realizo. Aí eu já quero puxar para o gancho, né, dessa sua meta, que eu acho muito top, assim, de falar de você formar milionários pelo mundo. Eu queria que você falasse sobre isso, como que surgiu essa meta, essa vontade, né, de ver as pessoas prosperarem. Eu acho isso muito bacana, muito lindo e tem que ser falado. Então, são diversos fatores, né? Primeiro, na Singularity, ele diz o seguinte: eu tenho mania de grandeza. Quem sabe, quem foi pobre sabe que o excesso é a falta, né? O cara que fica com tudo aquele excesso, aquela coisa, é porque falta, não vem, né? Então, eu tenho essa mania de grandeza, eu sempre pensei em ser bilionário, porque eu sempre fui muito complexado. Essa síndrome da pobreza, síndrome do patinho feio, essa coisa toda me fez ser essa pessoa que eu falo, não, quero ter 1 bilhão e quero. Depois, quando eu chegar a 1 bilhão, eu vou doar tudo, vou deixar 25 milhões para o meu filho, 25 para minha filha, e o resto eu vou doar tudo. E já está tudo certo, assim que vai ser. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava na Singularity, o Peter Diamandis disse o seguinte: se você quiser ser bilionário, ajude 1 bilhão de pessoas, eles te dão R$ 1, né? Te dão R$ 1 e você vai ser um bilionário, né? Se der $1, $1. Eu falei, pô, podia criar um aplicativo e ajudar o pessoal a fazer alguma coisa para ajudar, né? E aí, nesse interim, depois que eu venci o aprendiz, as pessoas pediam para eu dar palestras. Então, eu ganhei 2 milhões no aprendiz, só que ganhei mais 3 milhões dando palestras, né? Isso foi muito legal. E aí eu me tornei também facilitador do Empretec, onde eu treinei mais de 3.000 pessoas. E eu comecei a observar, eu sou muito observador nesse sentido, eu gosto de entender as entrelinhas, gosto de entender o que está por trás do comportamento. E nesse momento, eu observando isso daí, eu percebi que as pessoas, porra, o sucesso é fácil, cara, não é difícil. O problema é que é trabalhoso, tem que ter determinação, tem que ter constância, tem que ter vontade, tem que saber onde você quer chegar, tem que ter uma certa visão. E essa visão é fácil de ser ensinado, as pessoas podem aprender isso daí. Esse é o lance. Em 2016, eu criei uma turma, né, de PGI, chamava PGI, Programa de Gestão para a Inovação, e peguei 30 pessoas falei para eles, olha, eu vou ensinar vocês, mas vocês têm que ganhar 1 milhão, né, no bolso, botar no bolso. Ok. Então tá bom. E aí o que eles fazem? Seguindo essa linha, eu falei, você ganha 1 milhão, me dá 5%, me dá 50 mil reais. Então 5%, se eu ganhar 2 milhões, você me dá 100 mil. E fiz isso, né? E deixei a pimentinha do meu lado. Funcionou bem. Muita gente desistiu, muita gente não tocou. Por quê? Porque eu não tinha cobrado, era só percentual. Aí no ano seguinte eu falei, agora eu curo essa rapaziada. E aí cobrei, né? Peguei 30 mil reais, falei, então você vai pagar 30 mil reais antecipado, porque se você não ganhar seu 1 milhão, pelo menos eu não perdi nada. Eu ganho 30 mil. E depois, no final do ano, a gente faz o acerto. Quando você ganhar seu 1 milhão, você me dá 50 mil, menos 30, só precisa pagar os 20, não tem problema, eu não quero cobrar nada seu. Não vou fugir o que eu estou dizendo. E aí as pessoas, porra, gostou, olha que baita proposta, né? 30 mil divide por 12, dá 2.500 por mês. 2.500 é um funcionário que você paga com encargo social e tudo, é um funcionário simples ali, um funcionário, né, não tão qualificado assim na sua empresa. E aí, nessa onda, aí deu certo. Aí eu percebi que de 30 pessoas, 20 ou 18, parece, conseguiram esse milhão. Só que teve uma menina, que é a Vanessa, ela ganhou 2 milhões e meio. Então, ela me pagou 125 mil. Aí eu falei, puxa vida, se a pessoa ganhar 1 milhãozinho cada um, dá 50 pilas. O que eu tenho que fazer? Eu consigo ficar bilionário formando alguns milionários. Então, falei, puxa, isso é legal. Outra coisa que me motivou, eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito em Deus e acho que Ele está sempre do meu lado, sempre me ajudando, sempre me protegendo, me abençoando. E eu pude perceber que quando eu ganhei um tanto de dinheiro, as coisas ficaram um tanto diferentes. Eu fiquei, paira um vazio, e esse vazio só é preenchido com Deus,
só é preenchido com a ajuda ao próximo, com a doação, com a gratidão, com alguns elementos que compõem a espiritualidade, os comportamentos espirituais. Você falou esses dias da gestão espiritual, né? Isso, isso. E aí, o que acontece? Se eu formar uma legião de pessoas, como é que eu tracei esses objetivos? Então, minha missão é construir a nossa prosperidade. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês, alguém vai nos ouvir, está nos ouvindo, e com certeza vai construir a prosperidade. Então, a minha missão é sempre estar falando algo. Acabei de sair de uma sala do Clubhouse. Minha missão é sempre estar construindo a prosperidade, minha ou das pessoas que estão à minha volta. Então, isso não me permite fazer fofoca, isso não me permite ser desonesto, isso não me permite, são atitudes contra os meus valores, os meus princípios. Então, a minha missão é construir a nossa prosperidade. A minha visão, ser o maior formador de milionário do planeta. Então, eu quero ser o maior formador de milionário do planeta nos próximos 25 anos. Aprendi com Peter Drucker, eu entrevistei ele lá em Claremont em 2001, ele já faleceu em 2005, e eu falei com ele e ele falou que o homem tem que ter 2 carreiras. Aí ele falou, olha, agora eu acho que com essa longevidade que vai ter o homem, é bom ter 3 carreiras. E agora eu estou com a indústria faz 25 anos. Então, eu fico trabalhando com a indústria por 25 anos. Esses próximos 25 anos eu vou trabalhar na educação, formando milionários, vendo como é que eu posso estruturar esse sistema de educação, né? E depois, os outros 25 anos, eu vou trabalhar com uma outra coisa aí, né? Enfim, aí a grande... quais são os valores? Os valores são amor, contribuição e autonomia. Então, com esses valores, a gente vai construir um grupo, estou levantando a bandeira do empreendedorismo no Brasil, onde nós vamos construir um grupo de pessoas unidas pelos mesmos valores, amor, contribuição e autonomia. Isso fazendo com que um ajude o outro a ficar milionário. E a gente vai ter um Brasil mais rico, um Brasil mais justo, um Brasil mais fraterno, um Brasil com mais oportunidades e com mais igualdade para todos. Isso daí é espiritualidade, isso daí é trabalhar para que o cara consiga esse 1 milhão e não tenha esse vazio dentro da alma e preencha esse vazio já com a doação, com a gratidão e tudo mais, e todos os outros comportamentos espirituais que a gente for trabalhando. É isso. Incrível, cara. Caramba. Clodoaldo, eu ia perguntar sobre o discurso que você tem. Ele é muito sólido, ele é muito bacana, porque quem vê a sua história vê que você tem essa credibilidade para falar disso. Só que no mercado existem muitos que estão discursando da mesma maneira e que fica só na saliva, né? O cara fala, eu vou formar um milionário, eu vou mudar o seu mindset. Como que você vê esses tipos de pessoa? Isso não atrapalha o seu próprio discurso? Olha, depende, porque hoje em dia as pessoas já estão um pouco... O brasileiro é meio tonto, sabe? Acredita na cesta básica, na cesta... Como chama? Cesta família. Aí Bolsa Família. Bolsa Família. Aí vota em troca da Bolsa Família. O brasileiro gosta de levar vantagem, sabe? Eu acho que não é típico só do Brasil, não. O mundo inteiro é assim. Não adianta a gente falar só do Brasil. Mas isso acontece aqui no Brasil. Então, o brasileiro acredita muito em fórmulas matemáticas, fórmulas do sucesso. E à medida que vão percebendo que isso daí não existe, tá tudo bem. Vão quebrando a cara e vão vendo que isso não existe. Então, atrapalhar? Não atrapalha. Por quê? Porque hoje a internet dá voz a todo mundo. Quem quiser falar, fala o que quer. No Clubhouse eu vejo muita gente falando muita besteira, né? Eu vejo muita gente falando bonito, falando com o português muito correto, com um discurso muito inflado e a coisa toda, mas está tudo bem, né? Tem gente para tudo. Agora, o que acontece é que você tem que ter resultados. Os cursos EAD, esses cursos estão tendo as pessoas, 7% apenas abrem o curso. Eu mesmo já comprei curso e nem fiz. Eu mesmo, tá? Sim. E,
É normal isso. É. Agora, precisa ter um mecanismo para o cara abrir esse curso. Então, outra coisa, das pessoas que abrem o curso, 0,5% dá certo. Você pegar as fórmulas que tem por aí, 0,5% é um índice das pessoas que deram certo. E o que acontece? O que eu quero fazer? O que eu descobri? Né? Eu sou muito observador, volto a dizer, e eu descobri que o problema das pessoas não é o conhecimento em si, é a falta da prática, é a falta da iniciativa, é a falta da tolerância à frustração. Porque você vai se frustrar, você vai tomar pau, vai dar errado. Você tem que persistir. Aliás, a persistência é uma característica das pessoas de sucesso, porque as coisas não dão certo. Você nunca vai ouvir uma história que tudo deu certo para um cara e ele é o bambambam. É mentira. Se alguém falar isso, fuja, que é o Satanás querendo a sua alma. Não existe isso, não. Todo mundo já faliu. Todo mundo que eu falo, assim, pelo menos uma ideia, um fracasso. Quem tenta, né? Um fracasso já teve. Então, é normal isso. Então, assim, como eu falo nas minhas mentorias, não acredita nem em mim. Quando eu falar uma coisa, vai ver se é verdade, vai testar, vai, entende? E depois, né? Depois de testado, aprovado e feito, aí você pode falar que você tem o conhecimento verdadeiro. Porque enquanto ele está num livro, ele é teórico. A hora que você aplicou, ele passa a ser o seu conhecimento na prática experimentado por você. Então tem isso sim, tem cara que lê um livro e está lá vendendo cursos de empreendedorismo, né? Só que o que acontece é que a partir de hoje, a partir desses últimos dias, não vai mais ter espaço para isso. Sempre quando estoura uma bolha, é normal que primeiro as pessoas vão e todo mundo entra nela e a coisa acontece, né? E depois somente, como que Darwin diz? Só os fortes sobrevivem, né? Seleção natural. É uma seleção natural, então não tem por onde. O que eu sempre falo, vamos discutir, mas quem está certo? Quem tem o maior IR, o maior imposto de renda fala nessa hora. Então, a paciência não é, o empreendedorismo não é, a administração não é uma ciência exata, é uma ciência, a ciência da estratégia. Quem tem a melhor estratégia leva. Não é igual a engenharia, que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Não é isso. É diferente. Então, de repente, a menor distância entre 2 pontos é uma estratégia que eu vou caminhar 4 vezes mais, mas eu vou chegar lá, porque lá tem mais riqueza, tem mais valor, tem diferencial, tem o oceano azul. Então, é normal. O que você tem que fazer é ser um bom observador, estar atento, ter muita informação e estar à frente do seu tempo o tempo todo. É isso que você tem que fazer. Você tem que perceber o movimento natural das coisas. Por exemplo, agora eu estou com uma ideia. Por que eu estou com uma ideia? Porque eu dei a mentoria para a Vanessa. Nesta mentoria, ela abriu o salão de beleza, ela abriu vários salões. Uhum. Nessa crise, ela está com dificuldade para fazer a gestão dos salões. E eu estudei um pouco mais, de forma aprofundada. E olha a importância de estudar. Olha a importância de entender o passado para analisar o presente e forecast, para ir prever o futuro. Olha como é que funciona a situação. Estou dando um exemplo na prática. Sim. O que aconteceu? 50 mil salões foram fechados. 50 mil salões foram fechados em São Paulo. Nossa. Ou seja, o que você conclui disso? Você conclui que qual é a trajetória de uma pessoa que vai abrir um salão? Ela é igual a minha mãe, era faxineira, fez um curso de cabeleireira, entrou ou começou a trabalhar num salão, aprendeu a cortar, aprendeu bem, ela montou um salão no fundo da casa dela, né? Mas minha mãe era cortadeira de cana, ela nunca teve estudo. E o pessoal do salão é um pessoal que tem pouco estudo, tem pouca visão. Então, o que você tem que fazer com esses 50 mil salões? Você entende que tem uma dor generalizada? Sim, total. Você entende que tem uma grande oportunidade de negócios aí? Imagina que eu pego, e é isso que eu vou fazer, o meu novo projeto vai ser esse. Eu pego esses 50 mil salões, cada um deles vão me pagar R$1.000 por mês, e eu vou fazer o marketing deles. Todos os salões terão o mesmo nome, tá? A mesma bandeira. Sei lá, cabelo X. Então, tipo uma franquia. Tipo uma franquia. Então, você vai lá no cabelo X? Vou. Então, eu dou para ele todo esse desenho do cabelo X, e aí eu tenho lá 50 mil associados, eu faço um marketing da franquia, tipo franquia, né? Sem ele pagar a minha franquia, ele só paga os royalties. E aí, diferente até mesmo de uma franquia, que a franquia ganha dinheiro, tem vários modelos de franquia. Sim. Nesse caso, que eu quero fazer? Treinar o cara, montar um centro de treinamento,
montar uma central de marketing, montar uma central de gestão, um único computador fazer gestão para todo mundo, fazer a marcação, ou através de um aplicativo, o cara vai lá e marca a consulta dele, o cabelo dele, sei lá, a atividade que ele vai fazer com o profissional que ele quer. Tudo isso daí cadastrado. Aí eu tenho um central de distribuição, um CD, um centro de distribuição, onde ele vai comprar, eu vou importar tudo isso daí, vou produzir, vou montar fábricas e por aí vai. E eu busco isso, eu vendo isso ao preço de custo. Custo para ele. Olha que belezinha. Perfeito. Então, 50 mil pessoas vendendo a preço de custo. Então, nesse meu modelo de negócio, eu não quero ganhar dinheiro na venda do produto. Eu vou vender produto, eu vou treinar o cara, eu vou fazer marketing para ele, eu vou fazer tudo isso para ele, e eu quero dele só uma mensalidade de R$1.000. 50 mil pessoas, eu tenho 50 milhões de reais de faturamento por mês. Tá bom, não tá? Nossa, gente, incrível. E assim, Clodoaldo, vai de encontro ao que a gente fala aqui no nosso podcast, que é trabalho em equipe. O que você está fazendo, eu vejo porque é uma dor de um mercado, por exemplo, o dentista, o cabeleireiro, essas profissões, elas sabem fazer a parte técnica e têm essa dificuldade em gestão mesmo. E você está dando esse suporte, né, da gestão e de como fazer o negócio, a pessoa vai ganhar e você também vai usufruir dos ganhos dela e ela feliz e você feliz. Isso é muito incrível. Não é? É muito bom. Isso tem o nome, gestão de stakeholders. Eu não estou cunhando esse nome aí, gestão de stakeholders, para quê? Porque eu faço desta forma. Imagina, você me deu uma outra ideia agora, são os dentistas. Imagina eu vendendo produtos para o dentista a preço de custo e você pagando apenas uma mensalidade para usufruir dessa central. Exato, porque a gente aprende na faculdade, né? As faculdades no geral, a psicologia, a fisioterapia, fonoaudiologia, então, é uma profissão que a gente vê quase extinguir, falar a verdade, porque é pouco valorizado e as pessoas a gente não aprende que é um negócio, tá? Na faculdade não se aprende isso. Então, é uma das dores assim mais... as piores dores, acho que uma delas é essa, de aprender mesmo gestão. Você tem que aprender na prática, na marra, né? Eu falo por experiência própria. Diga. Já dá a ideia do nome da franquia ou do modelo de negócio ser os dentistas inteligentes, entendeu? Depois me dá R$50 lá de verba, valeu? Pela indicação. Verdade, Clodoaldo, porque o meu Instagram é Dentista Inteligente e eu estou para criar uma metodologia da Dentista Inteligente que é promover a saúde para as pessoas. Eu falo que eu não tenho compromisso com a doença, eu tenho compromisso com a saúde das pessoas. Eu quero ver as pessoas bem, as pessoas tendo os dentes saudáveis e gastando pouco. Porque eu vejo que o brasileiro tem essa dificuldade de entendimento. Né? Então, é um caminho, né, Marlon? Você está salva. Você está... Oi? Oi? Você está salva no meu celular como dentista inteligente. Você não está salva como Flávio. Eu demorei para saber que você chamava Flávio. Tá vendo? Desculpa, então. Mas já virou, eu já estou até procurando para fazer a regularização da marca, inclusive. Mas então, voltando aqui ao assunto, né, dessa questão de trabalho em equipe, vou emendar na pergunta, tá, Marlon? Licença aí. Eu participei domingo da mentoria dele, né, Clodoaldo? E assim, o que eu achei de interessante, de mais legal, é que você dá a mentoria aplicada, ele já vai falando, mas não vou te explicar porque você não está no grupo, tá? E aí para a galera que está ouvindo também. Aliás, o Marlon devia entrar, né? Por que eu acho, eu vou botar ele, vamos junto. Vamos lá. Você aí... tá no MMA também, Flávio? Ainda não. Tá. Vai começar semana que vem, hein? Eu estou sabendo. Isso, eu quero que você fale sobre isso também. E aí, eu adorei a questão assim, você fez a sua... a dinâmica era, você deu a explicação em cima do tema, que era o AIDA, né? E aí, do AIDA, você explorou o próprio MMA e separou a galera em grupos, né? Na sala do Zoom, salas simultâneas, para a galera se conhecer. E, tipo, a galera tinha que estar conhecendo, gente, é sério. Se eu não soubesse quem era a Vanessa, eu estava lascada. Porque ele podia me chamar e eu tinha que estar atenta. E dali ele já aplicava, tá vendo? Você não está atento, você tem que aproveitar o grupo para fazer network. Então, a pergunta é essa: como que você aplica, você costuma aplicar essa metodologia, essa forma de abordar as pessoas que são lideradas por você? Você vê
Você vê um avanço das pessoas fazendo essa aplicação, Clodoaldo? Não sei se a pergunta ficou clara. Eu penso que ficou. Eu penso que ficou. O que acontece é o seguinte: tudo isso daí parece uma coisa meio jogado, meio ali, né? O que acontece é que eu peguei muito experiência com a aplicação de CAVE, né? O que é o CAVE? CAVE é o ciclo de aprendizagem vivencial. Então, dentro do ciclo de aprendizagem vivencial, as pessoas aprendem na prática e aprendem, Uhum. e aprendem muito mais. E ficou, né, extremamente marcado. Fica marcado, por quê? Porque daí marca para ela aquilo que ela quer aprender, ou aquilo que ela precisa aprender. Então, fica uma coisa assim, tem a dinâmica, né? E Uhum. essa dinâmica realmente é uma dinâmica que serve para o cara. E aí ele aprende pela dor dele, né? Então, Uhum. é um ciclo bastante interessante, né? Porque a gente faz uma vivência, né? Aí você obtém os relatos, você faz um processamento e isso fica generalizado. Ou seja, um ciclo de aprendizagem vivencial. É algo extremamente bom para que a pessoa, para que fique marcado na alma da pessoa, né? E fica mesmo. O negócio Fica. é sensacional. Eu fiquei muito. Assim, eu já tinha vivido isso, mas eu não tinha vivido isso no meio online. E você conseguiu trazer esses elementos para o online, que eu acho difícil. As pessoas estão com essa dificuldade, às vezes, de migrar, né, para o online e de uma forma proveitosa. Foi muito proveitoso. Eu falei, gente, que bacana. Você começa a. Você tem que fazer trabalho em equipe, isso também foi interessante, tipo assim, você deu tempo, os 15 minutos, olha, 15 minutos vocês têm que montar uma proposta para mim, e aí a galera, sabe, aquela coisa de realmente botar para funcionar o negócio, sabe? Muito legal. E o MMA está baseado nisso. A grande sacada do MMA, por isso que eu estou dizendo para ti, olhando os trabalhos, olhando as pessoas, olhando o que eles estão fazendo ou o que não estão fazendo, olhando o que não está dando certo, porque as pessoas estão preocupadas em vender treinamento, vender curso. Eu não quero isso, eu quero vender transformação, eu quero vender, porque minha meta não é ser o maior vendedor de cursos, a minha meta é ser o maior formador de milionários. Isso não depende só de mim, depende do cara que está comprando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que motivar esta pessoa à realização. Então, eu preciso motivá-la o tempo todo. E se eu não motivá-la desta forma, como é que eu vou encontrar mecanismo para motivá-la? É igual a faculdade. A faculdade não garante que você vai ter sucesso. Agora, na minha versão, a minha meta é garantir que você vai ter sucesso. A escola de milionários, não é? Você entende que eu não tô ligado no que eu vou passar de conhecimento. Estou ligado no quanto o cara vai ganhar. Então, imagina, nenhuma faculdade é escola de milionários e garante o sucesso. Garante que o professor vai lá, vai dar o conhecimento. Agora, a garantia do sucesso é uma outra pegada. Eu não. A minha proposta é diferente. A minha proposta é fazer com que eu garanto, eu preciso que você fique milionário. Então, eu quero abrir uma escola para que você fique milionário. Então, eu tenho que acompanhar, pegar na sua mão, fazer o follow-up. Então, esse follow-up, esse monitoramento em cima do cara, que é o que é mais importante. E isso sozinho eu não consigo. Eu vou conseguir com trabalhos em grupos e através desses ciclos vivenciais. E como é que vai funcionar isso? No MMA, vai funcionar assim. Se é o teu propósito, como é que você vai ganhar R$1 milhão? Eu vou ganhar assim, assim, assado. Então, tá. Uhum. Então, por exemplo, eu divido 1 milhão por 200. Então, você tem que ter 5 mil vendas de R$200 de lucro. Você vai ter 1 milhão. Então, você tem que vender 5 mil. Como é que você vai fazer essa venda? Vai ser linear, vai dividir por 12 meses, ou vai ser exponencial? Eu vou estudar nos primeiros meses como fazer, depois eu vendo 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 280, e aí vai. Assim, desta forma? É de uma maneira exponencial ou é de uma maneira linear?
Então, a gente tem que dividir e fazer nesta maneira. O que o MMA vai fazer? Você tem aula quinzenal, e eu vou dar uma empresa para todo mundo abrir, todo mundo vai abrir a mesma empresa e vai competir entre si, né? Talvez 5 grupos, os 5 grupos competem entre si, competem para fazer campanhas publicitárias, competem para ver quanto vão vender na internet, e vai vender um produto. E Sim. quem vender mais, muito provavelmente, é quem vai levar o prêmio. E o prêmio é uma missão internacional comigo, vai lá para a Turquia, onde a gente vai passar uma semana juntos, na Turquia, fazendo um treinamento de vendas também. Nossa. Então você vai ter, desses 15 dias, na primeira semana, você vai trabalhar a empresa que eu vou delegar para você trabalhar em grupo. E a segunda semana, dentro dos 15 dias, você vai ter que apresentar o trabalho feito, implantado na sua empresa. Então, você vai entregar para os nossos consultores o seu trabalho que você executou na sua empresa. E se você não fizer, você está expulso do curso, do treinamento. Ou seja, então você não tem como fazer. É MMA prático, é MBA prático. Você tem que aplicar aquilo que você conhece. Se isso der resultados, isso vai dar resultado, porque eu já tenho feito isso, já fiz isso 4 vezes, e se isso der resultado e eu começar a escalar, então, se der resultado, não. Se a gente conseguir fazer isso no digital e conseguir escalar isso, aí eu vou para números muito surpreendentes, porque eu consigo ter 100 alunos numa sala de aula, acho que é o máximo isso também, não dá para ter mais que 100. Sim. E eu consigo fazer um baita de um network, e eu consigo os facilitadores, porque os primeiros treinamentos é o que vou dar, né? Até eu achar que está bom. A hora que eu achar que está bom, a hora que eu trouxer as pessoas e justificar que esse negócio está um negócio sensacional, aí eu vou replicar e contratar os facilitadores, que são amigos meus, né, que poderão estar se credenciando a dar esse treinamento, e muito bem supervisionado, muito bem monitorado, sempre três treinadores, um em cada lugar, porque acaba implantando a metodologia no outro, então, com todas as palavras iguais, com tudo igual, sabe? Então, não tem como dar, através do processo, metodologia e um monitoramento sistemático, o treinamento ele passa a virar uma escola. Excelente. Às vezes os próprios mentorados vão poder virar, alunos vão poder virar treinadores, né? Claro. A ideia é essa, ir multiplicando cada vez mais. Então, bota o povo lá, em 6 meses, o cara fez isso daí, vai para um aplicativo, onde a gente forma a rede social do empreendedor, e aí essa rede social do empreendedorismo, ali dentro, o cara já sabe, já fala na mesma língua, já está doutrinado com os valores, com os propósitos, com tudo certinho. Aí, com uma ferramenta que permita fazer negócio entre si, você vira uma maçonaria do empreendedorismo. Muito top. Caramba. Eu ia perguntar em cima também do MMA, vou já aproveitar e fazer 2 perguntas, né? Porque surgiu uma segunda. A primeira é em relação ao público que você atende. Geralmente a gente ouve falar muito de nicho, né? E quando você falou que veio da área de metalúrgica e tal, eu pensei que ia ser o negócio de formação de milionários seria um pouco na mesma linha, tipo, eu fiz 1 milhão assim, e eu vou ensinar vocês a fazer os seus milhões assim, mas já vi que não, já vi que é um pouco mais amplo. E a segunda pergunta é em cima do nome, né, MMA, é para o pessoal sair na pancada mesmo, para poder dar resultado? Cara, olha que legal, olha que legal. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Meu filho, ele, antes de mudar do Brasil, ele foi campeão brasileiro de Muay Thai. Muay Thai. E foi muito lindo ver a luta dele, porque eu tirei uma foto dele, ele está irreconhecível. Ele estava com um olhar cerrado, o olho dele é meio grande, ele tem 1,95 de altura. Nossa! Ele estava com um olhar, 120 quilos, imagina a potência do moleque. Aí, então ele estava com um olhar cerrado, com uma cara, né? Uma cara amarrada,
uma concentração. O pessoal todo gritando, assim, você percebia que ele não ouvia nada, ele não via ninguém, ele só via o brilho do olho do adversário. Ele estava tão focado que eu percebia que a energia que ele estava mandando para o adversário era algo incrivelmente. Ele estava incrivelmente compenetrado ali, sabe? Então, Flow. estava no flow. Aí o que ele fez? Ele olhando os movimentos do cara, ele fazendo os movimentos dele, ele parecia um animal, assim, sabe? Quando está estudando a caça, aquela coisa. Fica quieto, ele vai no movimento. Ele parecia animal ali naquele momento. E aí acabou a luta, né? Deu 1 minuto e meio de luta. Eu falei, nossa, Nicolas, e aí, porra, como foi a luta? Que luta? Eu não lutei. Eu falei, como assim? Eu lutei, papo, eu estava preparado. Eu falei, como é que é esse lance? Peraí, deixa eu entender. Quando eu estou preparado, eu não luto. Você viu que eu nocauteei o cara em 1 minuto e meio? Sim, eu percebi isso, mas por quê? Porque eu estava preparado, eu estava treinado, eu mandei energia para ele, eu derrubei ele com o olhar, eu desviei ele no olhar e meu braço foi mais rápido no braço, uma vez que eu entreti ele olhando para ele. Então, o que aconteceu? Nesse exato momento, eu estava extremamente preparado. Quando você está preparado, você não luta. Você simplesmente administra. Eu falei, caralho, velho, caralho, que belo aprendizado que eu tirei agora. Porque, e não é que é verdade? Não é que é verdade? Quando eu estou preparado, por exemplo, se eu for fazer esse negócio que eu estou falando, esse cluster da beleza, né? Se eu for fazer esse cluster da beleza, eu já tenho uma pessoa que tem um cadastro de 8.000 pessoas. Eu já falei com um cara, um Emerson, em Salvador, ele tem 530 clientes. Então, ou seja, essa rapaziada, o que eu preciso ter agora? Uma estratégia para eu agrupar esse pessoal da beleza. Então, a hora que eu tiver, por exemplo, 200, 300 mil, eu preciso ter um ambiente atrativo para eu atrair essas pessoas da beleza. A hora que eu tenho esse pessoal, que eu atrair esse pessoal, o que vai acontecer comigo? Eu estou lá com 200 mil clientes já cadastrados. Atrair eles, de que forma? Talvez dando mentorias, talvez dando conhecimento, talvez dando algo que eles não estão acostumados a receber, já entregando valor para eles. Aí o que eu faço? Esta hora eu vou e apresento o meu plano de negócios, apresento o meu modelo de negócios para eles, para essas 200 mil pessoas, e não tem como não dar certo. Então, inevitavelmente, isso vira um baita do negócio. Então, se eu pego 200, nesse caso, por exemplo, se eu tiver lá 200 mil pessoas e a minha mensalidade for de R$ 100 apenas, eu tenho 20 milhões de faturamento mensal. Então, você vê que o problema, o ponto, eu estou falando de 20 milhões de reais mensal, tá? Líquido. Então, a conta, ela tem, o mindset tem que estar desta forma. Então, mindset é tudo. Eu já estou com o mindset. Você viu que eu falei 2 números para vocês. O primeiro foi 50 milhões. Sim. O segundo foi 20 milhões. Eu não aceito nada menos que isso para que a gente possa startar esse business. Então, você está percebendo que o meu mindset, eu estou falando em milhões? Você acha que eu vou faturar 500 mil reais? Não, não vou. Não vou vender 500 mil reais. Eu já estou lá nesse mindset. Então, a melhor coisa, o mais importante na vida do empreendedor, da pessoa de sucesso, é o mindset. Mindset. Agora, você percebeu o que eu falei? Eu falei que eu tenho uma meta. Está muito claro para mim. A meta é formar o cluster da beleza. E se eu vou formar esse cluster da beleza, o que eu tenho que fazer? Eu já pensei, vou cadastrar as pessoas, eu vou dar um produto para elas, então eu tenho a minha meta muito bem clara. Quantas pessoas eu quero? Quanto tempo demora isso aí? Como é que é essa estratégia? Já estou desenhando a estratégia de sedução dessas pessoas. Então, você percebe que eu tenho... Você já sacou o que eu falei até agora? Eu falei, se você estiver bem observando e estiver analisando isso de uma forma onde você percebe as entrelinhas e entende o que está nos bastidores, tentando teorizar o meu comportamento, você já chegou à conclusão que eu falei sobre mindset. Você vai falar, porra, o mindset do cara é diferenciado. Ele falou de 50 milhões, falou em 20 milhões por mês. Por mês. Sim. Que loucura. Então, mindset do cara é louco.
Segunda coisa, olha a meta do cara, falando em 200 mil clientes, falando em 50 mil clientes, 50 mil pessoas que fecharam, né, o salão. Falou, porra, que loucura isso. Então, como é que ele vai mexer nesse cadastro? Como é que é uma meta ousada? Então, você já começa a perceber que pessoas de sucesso falam sobre mindset, metas e depois tem iniciativa, ação. MMA, mindset, metas, ação. O que é esta ação? Ação é você ter algo sustentável. Ação é você fazer um planejamento estratégico. Ação é você ter dispositivos que permitam que você seja alguém inovador nesse sentido, nessa arena, nesse âmbito. É saber que você tem que ter um RH muito forte, trabalhar muito bem a liderança, a gente não consegue nada sozinho. É você entender que tem que ter uma boa oratória, ou seja, você percebe que são muitos elementos que compõem Fato. a ponte entre mim e a minha meta, entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Os elementos que compõem esta ponte são elementos relacionados, pertencentes à ação. Qual é a ação que eu tenho que ter em direção a onde eu estou, meu mindset, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Esta ponte, esse gap, ele só é suprido quando eu jogo ação. Ação de buscar informações, de fazer com qualidade, de ter um network sensacional, de enfrentar riscos, de ser persistente, de ser alguém que vai fazer essa diferença e conta com um time extraordinário. É isso, gente. Basicamente é isso. Nossa, excelente. E assim, você me lembrou agora, falando de tudo isso, aquela frase célebre assim, conecte os pontos, né, que Steve Jobs usou. E aí eu vou puxar isso para te fazer a última pergunta, Clodoaldo. É incrível isso aí. E assim, por que conectar os Flávia, pontos? Oi, a última pergunta da Flávia. da Flávia. Gostou, né? A gente tem mais Tudo, 6 minutos ainda. isso aí, tudo bem. E assim, Clodoaldo, eu vejo assim, o que é conectar os pontos no seu caso, e vem a minha pergunta, né? É você ver esses elementos, né? Tudo que você já viveu, tudo que você já passou, desde lá dos seus 8 anos de idade, que você foi zoado pelos seus amigos, que não conseguiria talvez ir para a Califórnia, e aí você foi juntando esses elementos, né? Chegou até o aprendiz. Eu vou ter que perguntar, eu acho que é mais para deixar aqui registrado aqui nesse podcast, que daqui a 100 anos talvez alguém possa ouvir, vai encontrar essa história e vai se inspirar. Você, o que você sentiu? Você deve ter, todo mundo já deve ter se perguntado isso. O que você sentiu quando você ganhou o aprendiz e que você falou, caraca, era isso, eu consegui atingir a minha meta através do meu mindset da ação. Você usou o MMA, né? Não assim com essas palavras, mas usou. E aí, como é que foi? Cara, eu estava anestesiado, sabe? Foi tão difícil aquilo que para mim eu não acreditava que eu tinha. Sabe quando você está anestesiado? A verdade é essa. É diferente. A emoção de quem estava aqui fora, meus amigos dizem que eles estavam em Limeira, estavam assistindo num bar. O bar estava ligado, cidade pequena, né? 300 mil Sim. habitantes e tal. O bar estava aberto e as pessoas ligado ali, porra, o limeirense tá aqui e tal, e a galera, todo mundo ficou feliz, aquela coisa toda. Então, assim, é diferente eu vi uma vez o Ayrton Senna levantando uma taça e ele estava tão exausto que ele não conseguiu levantar. Eu lembro. Você lembra disso, né? Lembro. Ele não conseguiu levantar a taça. Tentou uma vez, tentou a segunda, acho que alguém foi lá, ajudou ele e levantou. Então, é tanta exaustão que você não consegue. E aconteceu, ganhei aprendiz. Sabe quando você está assim, legal, ganhei, vamos para lá, o que vai fazer? Vamos para uma comemoração agora. Eu lembro que o Roberto, todo mundo nós fomos para uma comemoração. Aí a última noite dormi no Hilton, aí vim para casa, minha casa. Sabe quando você está atordoado? Estava atordoado, não senti essa vitória, foi um negócio muito louco. E na administração, Flávia, infelizmente isso acontece também, né? Na administração, e é o que eu tenho descoberto nas pessoas, você nunca sabe quem você é. Você já vai melhorando a tua oratória, eu estou vendo, tua voz está linda, a observação tua, o que vocês estão fazendo aqui no podcast está lindo, maravilhoso, mas eu garanto que você talvez não saiba que você tem um super podcast, que vocês são super entrevistadores, que vocês estão super bem. A gente sempre paira uma certa insegurança, né? Verdade.
E, assim, e o que acontece, o que mais eu tenho visto, quando eu falei que o Brasil ia parar de novo na segunda fase, ia ser em maio, eu tenho gravado isso, né? Ia ser em março, ninguém deu bola. Você é louco, nunca na vida. Isso eu falei lá em agosto, e aí ninguém acreditou. Depois vai indo, vai indo, vai indo. Agora, quando eu falo isso, ninguém nem lembra que eu falei. Então, essas coisas acontecem na administração. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Com uma coisa, na verdade, a gente se transforma. Nem a nossa pele é a pele da gente, troca a Cada 7 anos, se eu não me engano. 5 meses, parece. Me parece que são 5 meses. Eu não tenho também certeza. Também não tenho, vou olhar isso. Tem que pesquisar, Por isso que eu falo, não acredita nem no que eu estou falando. Agora não tenho certeza mesmo. Mas me parece, eu falava um número, aí me parece que alguém corrigiu e alguém me falou 5 meses. Também não conferi se é isso aí. Mas, enfim, a pele da gente troca constantemente. Então, as nossas ideias trocam constantemente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu fui atleta. E 7 anos, 8 anos depois que eu parei de ser atleta, parei com atletismo, eu achava que eu podia subir escada, numa boa e tal. Eu subi lá 200 degraus, eu quase morri, né? Então, a gente se transforma em pessoas obsoletas e a nossa arrogância não permite entender, não permite perceber que a gente se transformou em alguém obsoleto. E o nosso egocentrismo, faz com que a gente ache que a gente é o cara. E a gente não é o cara, passou a ser Zé Ruela. E, por outro lado, tem vezes que a gente torna-se, por tanto estudar e tal, você se torna uma pessoa que tem muito conhecimento e também não percebe isso, e acha que o complexo... De vez em quando eu tenho complexo de inferioridade, você acredita? Eu tenho complexo... Meu Deus! De vez em quando eu falo, eu tenho uns complexos, eu falo, Jesus, é o que você acabou de falar, meu Deus, por que isso? De onde vem isso? Mas é lá do passado, é coisa que está arraigada, coisa que você não acredita e tal. Você tem um exemplo da Marcela, né, com a gente lá. Sim. Uma baita de uma menina e tem toda complexada, toda... as histórias ali são bem complexas. E é isso que eu tenho percebido através do Clubhouse, da nossa mentoria, tenho aprendido muito, isso tem ajudado e vai ajudar muito, porque o exemplo de um é aplicado no outro, então isso eu vou ajudar muita gente a ficar milionário através dessas observações, desses comportamentos. Eu tenho certeza disso, eu tenho absoluta certeza que eu vou ser o maior formador de milionários que o mundo já viu. Isso vai ser muito legal. É por isso que você está aqui, porque você falando, a gente consegue ver lá na frente, é incrível. Consegue? Consegue, é incrível. Por isso que eu estou lá no grupo. Legal. Eu vou estar lá com vocês, com certeza. Bora. Dia 3 de maio começa esse MMA. Eu quero os dois lá. Matriculem-se, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Muita diferença. Opa! Eu estou aqui já nervoso porque a última pergunta é uma responsabilidade absurda. Mas eu vou perguntar uma coisa que me atinge muito. Eu acho que todo mundo que trabalha de uma certa forma com vendas, empreendedorismo, acaba ouvindo isso. Quando a pessoa, você chega com um plano maravilhoso, como pode ser como é o MMA, como pode ser uma mentoria que alguém cria, e a pessoa chega e fala assim, mas isso não é da minha área. E às vezes você que está ali, né, mostrando um plano para a pessoa, você quer passar aquilo, mas aí a pessoa fala, mas você é especialista nessa área? E como que você faz para lidar com isso? Você atende salão, você atende metalúrgica, você atende várias áreas, mas eu sinto que você não para naquela barreira de tipo assim, eu não conheço esse mercado. Você simplesmente vai lá e resolve. Como é que é isso? É que assim, sabe, na verdade, eu estou ligado a comportamento, né? E assim, é muita experiência. Eu viajei 54 países. Eu dou a volta ao mundo apresentando a rota da inovação. Então, e outra coisa, esse fato de ter treinado mais 3.000 empresários, eu fiquei 60 horas mergulhado com 3.000 empresários. São 6 dias juntos, 6 dias, assim, um atrás do outro, mergulhado ali com os empresários. E isso te dá uma capacidade grande de observar. E como a gente fala, eu falo, por exemplo, eu posso falar para um lixeiro e para um médico ao mesmo tempo. Eles podem estar na mesma sala. O que eu vou falar para eles? Tenham meta. Uma meta clara, uma meta de longo prazo, uma meta em que você vai se desafiar.
tenha uma meta que seja relevante para você. Tanto o lixeiro quanto o médico tem que ter metas. Agora, como é que eu vou realizar essa meta? Através da busca de informações. Tanto o lixeiro quanto o médico vai buscar informação com um técnico, vai analisar, vai... Pronto. Agora, calcule riscos, avalie alternativas deliberadamente. Tanto o lixeiro quanto o médico vai avaliar as alternativas deliberadamente. Faça um network. Você viu que eu estou falando para médico e para lixeiro. Então, o meu ponto coincidiu de eu ter uma metalúrgica, mas eu tenho uma metalúrgica, eu tenho uma construtora, eu tenho um salão, né? Eu tenho um salão com a Vanessa, a gente montou a sociedade nisso. Eu tenho uma empresa de consultoria, a CA3. Eu tive uma empresa de móveis de aço. Eu tive uma empresa chamada Caracelli, que era máquina de polir orbital flutuante, máquina de polir carro. Eu tive uma empresa chamada Tecnomídia, que é uma empresa de fazia mídias digitais na época que a gente vendia cartão pelo CD, aquele mini CDzinho, né? Uhum. Então, essas coisas. E o que eu gosto, eu dei sorte porque eu estudei muito. E dei sorte porque eu trabalhei muito. Então, desde os 8 até agora, eu trabalhei. Dos 25, 6, 7 até agora, eu estudo administração, empreendedorismo, a psicologia, o comportamento humano, por que as pessoas ficam ricas, por que não ficam, atitude, mindset. Então, assim, se eu pegar psicologia, estudo a mente do cara. Se eu pegar a engenharia, estudo a forma racional de ser. Se eu pegar a administração, se eu pegar os elementos de gestão, se eu pegar os elementos da inovação, mais os 50 países que eu visitei, as 300 instituições que eu gravei, não tem jeito, né? A experiência é para mais de metro, então não tem como. Verdade. Não tem como. Ontem eu estava aqui em casa e veio o Júnior aqui. E a gente estava mostrando para ele as 200 horas de gravação que eu tenho. Eu tenho 200 horas de gravação da Rota da Inovação. Então, é muito tempo, 200 horas gravando é muita coisa. Então, se você pegar 300 instituições, dá quase 1 hora para cada instituição, só de gravação, mas aí eu tenho o tempo que eu usei, o tempo que eu fiquei. Então, é muita coisa. Então, é isso daí te dá experiência para entender negócio. E eu bato o olho no negócio, eu entendo ele pela teoria, eu olho as entrelinhas, eu não olho o negócio em si. Por isso que acontece, não sei se a Flávia já viu, muitos exemplos que o cara está lá e, por exemplo, o que eu acho que um exemplo que aconteceu que foi muito sensacional foi o da Lilian, da camiseta dela. Não sei se você estava nesse... Eu vi por alto, eu não acompanhei, mas eu sei que ela estava numa dificuldade muito grande e todo mundo se dispôs a ajudar, não foi isso? Se dispôs a ajudar para ela, para falar sobre o uniforme dela. E o que aconteceu? Na verdade, o que eu achei mais interessante foi que eu falei para ela, olha, você está focada no uniforme, você está focada no seu benefício, que é, qual é o seu benefício? É qualidade, pô, isso não é benefício, vá a merda. É o pano, isso não é benefício, vá a merda, continue indo a merda. Mas... Aí eu falei para ela, benefício é quando você faz um uniforme branco, e aí você pergunta para o funcionário por que o uniforme sujou. Aí ele vai falar, porque eu encostei numa máquina e a máquina estava suja. Opa, então a máquina não é para estar suja. Se a máquina estiver limpa, você pode encostar na máquina que não vai acontecer nada. Aí eu estava lá e aí caiu um pingo de graxa do exaustor. Opa, então tá. Por que caiu esse pingo? Porque o anel O-ring, a gacheta, o equipamento lá não estava vazando. É? Mas por que está vazando? Se foi trocado a semana passada. Foi trocado a semana passada, mas foi comprado um barato. Esse barato ressecou. Como ele ressecou, foi algo que ele veio quebrado. Porra, então a gente comprou um negócio que já veio ressecado, uma borracha ressecada? Que merda, que droga que é isso? Então, ou seja, eu consigo melhorar a minha gestão através do uniforme branco que ela vai vender como uma ideia de gestão e não um simples uniforme. Você entende como é que se agrega valor através da inovação? E como é que você consegue fazer isso? Porra, você está de fora, você está vendo, você tem a teoria. Aí, em cima da teoria, agregar valor. Que tipo de valor? Para quem? Como? Que jeito que você vai fazer?
que jeito que você vai fazer? Então, você tem como ter esta visão. Eu não sei, daí também tem coisa que acontece, que eu começo a ter essa visão, sei lá eu por quê, Deus na parada. Show demais, Clodoaldo. Clodoaldo, assim, a gente está muito feliz, né? Agradecer demais aqui a sua participação, foi realmente incrível. Eu aprendi, eu vou ouvir de novo. Eu espero que a pessoa que vai ouvir isso ouça várias vezes, anote, gente, porque ele trouxe aqui ensinamentos riquíssimos para a sua vida, para a nossa vida, né? E assim, Clodoaldo, eu queria que você deixasse aí seu endereço, onde te encontra mais fácil, deixar seu telefone se você quiser, fique à vontade agora para a finalização. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, né? É É verdade. 19 981 24 05 24. 981 24 05 24 19. Manda uma mensagem, diz que você ouviu o podcast e a gente pode tirar qualquer dúvida, falar, ver o que você quer, sei lá. E se quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é o @Clodoaldo Araújo, tranquilo, _ Rota da Inovação. Mas meu programa é Rota da Inovação, tem o site, rotainovação.com.br, e tem o site também, clodoaldoaraújo.com.br, e @Clodoaldo Araújo no Instagram. Então tá fácil, Instagram, WhatsApp, site, LinkedIn, tá tudo em ordem. Perfeito! Brigadão, querido! Valeu, meu bem. Fica com Deus. Maravilha. Beijo. Valeu, Marlon. Gente, que isso. Clodoaldo, eu também quero muito agradecer a você. Muito, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso humilde e singelo convite. Foi mágico esse episódio. E a gente tem um hábito aqui de encerrar o programa com um personagem chamado Mickey, e o Mickey faz uma contagem regressiva. Então você não estranha, né? A Flávia deve ter falado, pô, tu não vai fazer isso no episódio do Clodoaldo. Eu falei, não, gente, é uma tradição. Então não estranhe, vamos fazer uma contagem regressiva, tá bom? A voz do Mickey aqui que entra. Vai lá. Belezinha? Posso fazer? Bora. Bora. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Siga aí nas redes sociais, tá ligado? Com todo respeito. Vamos finalizando aí, Clodoaldo, Flávia. Ó, um beijão. E é isso aí. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, galera! Tchau. Até o próximo.